A incrível história do jovem que foi o único passageiro a sair com vida de um acidente aéreo. O avião seguia de São Paulo para a Europa e pegou fogo minutos antes do pouso. Na hora da emergência, ele fez tudo errado. Tirou o cinto e saiu da poltrona. Hoje, mais de 40 anos depois, ele ainda faz palestras para explicar como sobreviveu. Foi por causa da música que Ricardo Trajano decidiu viajar à Europa em 1973. Eu tinha bandas, eu tocava violão, guitarra, mas tocava mais contrabaixo. Literalmente você amava os Beatles e os Rolling Stones? Os Beatles e os Rolling Stones. Era fã, assim, de carteirinha. Era mês de julho, verão na Inglaterra. Ricardo tinha 21 anos. Estava de férias da faculdade de engenharia e decidiu ir atrás desse sonho. Eu juntei uma graninha que eu já fazia meus estágios. Naquele tempo era muito caro você viajar. E fui numa agência da Varig. O voo sairia de São Paulo, faria uma escala no Rio de Janeiro, depois em Paris, na França, e seguiria para Londres, o destino final. O avião estava lotado, levava 134 pessoas, 11 tripulantes e 123 passageiros. Ricardo chegou cedo ao aeroporto no Rio. Queria garantir uma poltrona que considerava segura em caso de um acidente. Naquele tempo ouvia-se muito falar de acidente de avião, a cauda do avião era a parte mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça, quando eu cheguei lá eu escolhi o último lugar, que era a cauda. Tudo correu bem na maior parte da viagem. Mas quando faltavam 5 minutos para o avião pousar no aeroporto de Orly, em Paris, tudo mudou. Ricardo percebeu uma fumaça saindo do banheiro próximo à poltrona dele. Por instinto, saí dali e fui andando para frente, enquanto os outros passageiros que estavam lá atrás também ficaram com cinto de segurança, esperando ser contornado lá o problema. Houve pânico, não? Não houve pânico. O comissário também aparentava tranquilidade. Tranquilidade. Quando ele me viu... Em pé, indo em direção dele, ele me deu uma bronca, falou, cara, garoto, volta pro seu lugar, você não pode ficar em pé. E eu não voltei, eu desobedeci e continuei, né? E por que você continuou? Não sei, não tem muita explicação. Eu falei, voltar, eu não vou voltar. Em poucos segundos, o avião foi tomado por uma fumaça negra e tóxica. Eu não enxergava você, não enxergava minha mão, fiquei encostado. Outros comissários do meu lado eu senti que já estavam... Ainda em pé você estava? Ainda em pé. Uhum. Aí o avião começou a perder altura rápida. A minha impressão é que ele estava a 90 graus, mas ele estava perdendo muito, estava muito inclinado. Aí eu não consegui ficar em pé, apoiei e caí no chão. Tudo aconteceu muito rápido. Em meio a tanta fumaça, você procurou algum pano para respirar? Não tinha. Eu coloquei minha mão, protegi meu nariz, fechei os olhos, que estava ardendo muito. Uhum. E aí veio toda essa sensação de você se despedindo da vida. O piloto foi obrigado a fazer um pouso de emergência sobre uma plantação de cebolas a 5 quilômetros do aeroporto. Depois de se arrastar por 600 metros, o avião parou. Aí eu apaguei e fiquei... Ainda ficamos quase 10 minutos dentro daquela fornalha. Uhum. O teto todo do avião caindo em chamas. Eu tive a sorte de cair de bruços. Os bombeiros chegaram pouco depois. E assim que o bombeiro abriu a porta, você estava aqui? Estava aqui estirado. Ou seja, a primeira visão que o bombeiro teve ao abrir a porta foi o seu corpo esticado no chão. Foi. E outras pessoas mais atrás já mortas. Pelas condições da queda, as pessoas que estavam perto da cabine do piloto tiveram mais chances de sobreviver. Além de Ricardo, 10 tripulantes saíram com vida do acidente. Os tripulantes que sobreviveram, a grande maioria estavam dentro da cabine. Uma aeromoça escapou, a única mulher, a aeromoça Andréa Pirra, escapou dentro do banheiro, se maquiando, porque o avião estava chegando.
e a maioria, a grande maioria, já estava dentro da cabine. Entre os mortos estavam algumas celebridades. O iatista brasileiro Joeger Bruder, a atriz francesa Regina Leclerc e o cantor Augustinho dos Santos. As cordas do meu violão. Levado imediatamente ao hospital, Ricardo ficou 30 horas em coma. Os médicos não me davam uma semana de vida, não pelas queimaduras, mas pelo gás que eu respirei. Tanto que a minha primeira radiografia de pulmão é um atestado de óbito. Naquela época, a comunicação não era como hoje. Não tinha internet nem celular. Mas a notícia do acidente não demorou a chegar ao Brasil. Só que a família do Ricardo chegou a providenciar o enterro dele, porque a primeira informação era de que você estava morto, Ricardo. E o meu porte físico era muito semelhante ao do Sérgio Balbino, que era um comissário. Então as pessoas falaram, esse aqui é o Sérgio Balbino. Então eu era o Sérgio Balbino. Então a primeira notícia no Brasil foi da minha família, dos meus amigos, é que eu estava morto, porque o Sérgio Balbino estava vivo, de verdade. Eu consegui me identificar desacordado, não me lembro como, pedi uma caneta e um papel e me identifiquei, coloquei meu endereço, telefone, o nome do meu pai. As pessoas foram na lista e falaram, esse cara não é o Sérgio Balbino, esse cara é o Ricardo Trajano. Enquanto isso, meu pai comendando sepultura, minha faculdade com a tarja preta comunicando meu falecimento. E nesse momento a Varig conseguiu identificar, viu que era o Ricardo e não o Sérgio, e ligaram para o Brasil, lá para casa, de um velório virou uma festa, né? Seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. Ricardo ficou 2 meses internado. Foi notícia no mundo inteiro. A imagem do jovem sorrindo numa cama de hospital estampou inúmeras capas de jornais e revistas. A causa do acidente até hoje é um mistério. Segundo a Caixa Preta, um dos motivos teria sido um cigarro deixado aceso no banheiro. Naquela época, era permitido fumar dentro do avião, inclusive nos banheiros. Mas muito tempo depois, algum tempo depois, surgiu uma outra versão de que teria sido uma falha no sistema elétrico na parte de baixo do avião. Isso também saiu. É difícil você chegar a uma conclusão. Apesar das dúvidas, o acidente mudou as medidas de segurança de todos os voos dali por diante. Em 1974, houve a proibição do fumo nos banheiros. Depois, o fumo seria banido dos aviões de maneira geral. O acidente deixou marcas nas costas e nas pernas de Ricardo. Eu encaro isso como meu troféu que eu carrego o tempo todo e, na ocasião, os médicos queriam até fazer mais tarde, meses depois, um enxerto. Eu falei, não, de jeito nenhum. Esse é o meu troféu que eu carrego. Quais você acha que foram os fatores essenciais para você sobreviver? Com certeza uma delas foi, eu era atleta, minha vida era de atleta, desde adolescente eu não fumava, tinha 21 anos, e isso com certeza deve ter contribuído. Sua vida saudável. Uma vida saudável, exatamente. Instintos que você teve de poder sair naquela hora do assento, da poltrona, se eu ficasse ali mais uns 20, 30 segundos, de repente não adiantaria mais nada. Apesar de tudo, ele nunca ficou com trauma de avião. Muito pelo contrário. Eu, teimoso como eu sou, eu falei, não, eu não cheguei, eu não conheci Londres, eu quero voltar. Aí 1 ano e meio depois, eu fui na mesma agência, falei, olha, sabe aquele acidente que teve e tal? Eu fui passageiro que sobrevivi e eu paguei minha passagem de volta e nem cheguei lá. Eu quero uma passagem
de volta para mim, por favor. E aí a mulher ficou meio atônita assim, falou, hã? E aí eles me deram a passagem, na verdade, e eu voltei com um amigo meu. Ricardo conheceu Londres e viajou muito nos últimos 44 anos. Ele se mudou do Rio para Belo Horizonte, casou, teve 2 filhas e se tornou empresário. Recentemente, começou a dar palestras motivacionais. Qual que é a mensagem que você deixa nas palestras? Olha, muita gratidão e muito afeto que a gente tem que ter um pelos outros, que é o que a gente leva dessa vida. Você não tem dúvida nenhuma que você nasceu de novo, né? Totalmente. Estou no lucro e no crédito da vida há mais de 40 anos.